Boa tarde. Hoje nós estamos aqui numa apresentação de uma videoconferência para apresentar a plataforma Professor Online do programa EJA Mundo do Trabalho. E eu gostaria inicialmente de cumprimentar os supervisores de ensino, os PCs, os PCNPs que estão nas localidades, né? Assim como os professores que também estão assistindo. E hoje, para iniciarmos, temos aqui a presença da professora Aglaé, professora Virgínia Mendes, que que participarão dessa videoconferência. E também temos o professor Luiz Márcio Barbosa e Renata Simões, que são da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Vanzolini, que farão a apresentação junto conosco. Agora eu passo a palavra para a professora Aglaé, que fará uma breve apresentação para nós. Olá, boa tarde a todos. Eu fico pensando se vocês já me viram ontem ou não, se vocês falam assim, de novo a Aglaé falando, né? Mas, de qualquer maneira, quero dar as boas-vindas. Se vocês já me viram ontem, tenham um pouco de paciência, mas eu tenho a honra de estar representando a professora Gislene Trigo, que é a coordenadora da CEGEB. Então, eu gostaria de dizer a fala da professora Gislene e que tem um foco principal dizendo que hoje o que vocês vão ver, que se refere à educação de jovens e adultos, não é algo descolado da política central da CEGEB. Que a CEGEB hoje, então, ela tem um compromisso, a diretriz básica dela é oferecer uma educação de qualidade com igualdade e equidade para todos. Então, é um grande desafio. E sendo equidade, nós sabemos que aí a EJA entra como um fator primordial, porque nós sabemos que alguns desses alunos, de alguma maneira, eles foram impedidos ou foram alijados do processo educacional. Então, eles merecem todo o nosso carinho, porque por alguma razão, que uma trajetória de vida ou por algum tempo fraco, né, eles perderam o tempo forte da educação. Então, o foco da CEGEB, a política de 2015 a 2018, é aprendizagem para todos. Então, eu reforço que um carinho especial para esse nosso público do EJA. E, então, a EJA não está à margem da política geral da Secretaria. Então, a política número 1, que vocês devem ter visto aquelas diretrizes de 2015 a 2014, um dos eixos é resgatar o currículo. Ou seja, nós temos um currículo, então nós temos que resgatar esse currículo. E gostaria de dizer que esse currículo não é algo engessado, inflexível. Ele é, como o próprio nome diz, um currículo é vivo, é dinâmico e ele vai precisar ser traduzido pelo professor. Então, longe está de ser aquela coisa engessada ou aquela coisa que impede a autoria do professor. O currículo está aí para que ele seja, de novo, ele seja personalizado, ele seja pintado, ele seja colorido pela ação do professor. Então, a EJA também está dentro do currículo do Estado de São Paulo, não é algo à margem. O segundo pilar, que nós poderíamos dizer assim, é resgatar algo que vocês já sabem ao longo da minha trajetória, que é resgatar a importância da progressão continuada. E como eu vou repetir o que eu falei ontem, eu peço desculpas para aqueles que me escutaram ontem, vou fazer até uma brincadeirinha com o próprio nome, progressão continuada. O que é progressão? A gente está indo, nós estamos progredindo, e progredindo continuadamente. E o contrário, quem não gosta da progressão continuada, gostaria da regressão parada, né? O que não é possível. Então, a progressão continuada, ela é um desafio, porque infelizmente ela foi confundida com algo bastante nefasto que se chama promoção automática. Está muito longe, o conceito de progressão continuada, ela visa realmente a aprendizagem do aluno. E para garantir a aprendizagem do aluno, nós temos várias modalidades, entre elas, de novo, a EJA, e também temos a recuperação e o reforço, que vocês devem ter escutado ontem, que a Secretaria está realmente preocupada em colocar alguns mecanismos que garantam essa aprendizagem, né? E vocês vão ver agora, que eu já não vou falar nada, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco, nós temos uma surpresa bem bacana para vocês, que é tentar viabilizar também uma aprendizagem diferenciada para o nosso aluno do EJA, que a nossa equipe aqui vai dizer.
E o terceiro grande eixo, que também exatamente está extremamente articulado e conectado com a proposta que vocês vão escutar em breve da nossa equipe, é a questão da articulação da aprendizagem com as TDICs, com as tecnologias digitais, a informação e a comunicação. Não dá mais para a gente não pensar uma aprendizagem bacana, uma aprendizagem bem articulada com a contemporaneidade, que não esteja com as tecnologias. Então, vocês vão ver pela apresentação que esta nova proposta que apresentamos para vocês, ela articula tudo isso. Então, resgatar um currículo, lembrar do valor da progressão continuada e também articulada com as tecnologias. Eu espero que vocês, que são meus colegas aí supervisores, e muitos dos meus amigos que estão aí PCNP me escutando, que nos ajudem nessa empreitada, que sabemos que o EJA não pode, historicamente, reforçar aquilo que a gente já teve de algumas desigualdades. Então, eu espero que vocês vejam o programa com muito carinho, porque esse público é um público que merece muita nossa atenção. Então, eu espero que vocês tenham uma tarde agradável e vou passar a palavra para a Adriana, que faz parte da nossa equipe, para ela dar continuidade. Então, que a tarde seja bem legal e aproveitem bastante. Um abração. Professora Aglaé, muito obrigada pelas suas palavras que introduzem a importância dessa nova ferramenta, dessa nova plataforma no programa EJA Mundo do Trabalho, né? E agora eu passo a palavra para Virgínia, que é uma das representantes da equipe do SEJA também, que fará uma breve apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer a presença de todos nas localidades para essa tarde, né, que a gente vai hoje apresentar aí uma proposta nova, né, para as nossas, para todas as escolas, né, dos anos finais que oferecem os cursos de EJA. Não é nada, assim, não é é um complemento do trabalho que a gente já vem fazendo com a educação de jovens e adultos, né? A gente já vem desenvolvendo há 2 anos, né, já praticamente 3 anos, uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com a equipe da Fundap, equipe da Vanzolini. Quando a gente implantou e já implementou, porque a gente já está há quase 3 anos com o programa EJA Mundo do Trabalho implantado em nossas escolas. Esse ano nós demos início à implementação do material do programa também nos CEJAs, né, que são os nossos centros estaduais estaduais de educação de jovens e adultos, né? Atualmente nós temos 31 centros no estado. E para complementar, né, todas as ações que vieram sendo, né, vêm sendo desenvolvidas em conjunto, né, em parceria, né, entre a Secretaria da Educação, a Secretaria de Desenvolvimento, né, e seus demais parceiros, Fundação Vanzolini, a Fundap, a gente vai apresentar hoje, né, porque nós já temos o material didático, a gente também já tem os vídeos que as escolas já receberam, né, a própria plataforma, né, que é tanto professor, PCNP, supervisor, todas as equipes, tanto gestora, as equipes docentes têm acesso na diretoria de ensino e também nas escolas. A gente hoje nós vamos apresentar um complemento dentro dessa plataforma, né, que é dentro do site do próprio programa, que é oferecer agora uma oportunidade para os alunos. Então, assim, a gente espera, né, eu ratifico muito que a fala da professora Aglaé, que hoje está representando, né, veio representando a professora Gislene, reforçando que é mais uma das ações do nosso centro, né, lá na CEGEB, para valorizar o trabalho que é feito na educação de jovens e adultos, para dar mais respaldo, mais apoio para as ações que vêm sendo desenvolvidas na educação de jovens e adultos. Então, esse é mais um complemento, né, que a gente oferece às escolas, aos professores, aos PCs, PCNPs, que vai ser o grande incentivador na escola aos alunos que vão ter acesso a essa plataforma. Só gostaria mesmo de agradecer a presença de todos e que a gente tenha uma tarde realmente agradável. Estaremos à disposição durante a videoconferência para que vocês tirem as dúvidas, né, que surgirem sobre a proposta que será apresentada aqui hoje pelos nossos parceiros.
Tá? Então, eu devolvo a palavra para a Adriana Oliveira, né, que vai dar sequência à videoconferência, à apresentação da AVC. Obrigada a todos. Então, obrigada, Virgínia, pelas suas palavras. E, como já foi sinalizado, o objetivo dessa nossa videoconferência, dessa nossa conversa hoje, são 2 objetivos. O primeiro é apresentar a plataforma Professor Online, que estará no ar disponível aí para os alunos, né, com um foco no aluno, e também apresentarmos o curso Estudar Como Se Aprende, que nós vamos ter uma explicação aí mais detalhada ao longo dessa tarde. Inicialmente, eu também quero reforçar que todas as pessoas nas suas salas de videoconferência poderão pedir a palavra por meio do e-mail que é Fale Conosco, né? É o faleconosco@rededosaber.sp.gov.br e sempre indicando, claro, o seu nome, a diretoria de ensino, para que a gente possa direcionar essas respostas mais adequadamente. Agora eu gostaria de iniciar falando sobre só fazendo uma breve apresentação sobre o que que nós estamos, em que etapa nós estamos aqui, né? Então, hoje nós somos um grupo que está na rede, né? Somos a Secretaria de Educação, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, trabalhando numa parceria também com as diretorias de ensino, que são 85 diretorias de ensino que estão acompanhando esse trabalho com os seus supervisores de ensino, PCNPs, PCs e professores. Temos 394 escolas que atendem hoje a EJA nos anos finais do ensino fundamental. Então, é um grupo de escolas bastante grande também. E temos, nessa primeira videoconferência que estão assistindo, os 31 CEJAs também, que estão distribuídos em todo o nosso estado. Então, é um grupo grande de professores e alunos que estão sendo atendidos pelo programa EJA Mundo do Trabalho. Também temos aqui hoje a parceria nesse programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a SEDECT, e a Fundação Vanzolini, que será uma das responsáveis aí por nos apoiar com a plataforma do Professor Online e com o curso Estudar Como Se Aprende. Só para situar as pessoas e nós, ao longo desse tempo que estamos no programa, é um programa que teve início com uma cooperação técnica entre a Secretaria de Educação de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Teve início no ano de 2013 e essa parceria, ela prevê também uma série de ações que foram consolidadas neste período. Então, em 2013, nós tivemos a implantação do programa, na verdade, com o material para o primeiro e segundo termos, inicialmente. No segundo semestre, a implantação do material se consolidou com os 4 termos e foi possível também a realização de orientações técnicas centralizadas para supervisores de ensino, PCNPs e com o acompanhamento das 49 diretorias de ensino que estavam, na verdade, participando desse programa. Nós elencamos algumas diretorias de ensino que começaram a ser acompanhadas. Em 2014, nós tivemos uma ampliação já desse programa, já atendendo toda a rede com os 4 termos, e começamos uma consolidação do programa, fazendo já adaptações do programa, que estava inicialmente determinado para a EJA de presença obrigatória, fazendo adaptações para que ela pudesse atender, esse material pudesse atender também os CEJAs, que são os Centros de Educação de Jovens e Adultos, que atendem com a presença flexível, né, onde o aluno vai
obrigatoriamente uma vez ao mês ou quantas vezes forem necessárias para que ele tenha o atendimento às suas necessidades de aprendizagem. Então, na medida em que o programa foi se consolidando, nós mantivemos as orientações técnicas, dessa vez em 2014 descentralizadas. Alguns devem se recordar que nós fizemos orientações em polos, fizemos o acompanhamento em mais diretorias de ensino e aí em 2014 conseguimos cobrir todas as diretorias que já vinham atendendo o programa EJA Mundo do Trabalho e fomentamos também o site que é para uso dos professores trocarem experiências e práticas pedagógicas de sucesso, né? Que é o site Sala dos Professores, com o qual os professores acessam à medida em que são cadastrados e vão recebendo suas senhas. Para 2015, mantemos o programa aí com a distribuição do material, as orientações, só que desta vez focamos as orientações técnicas também de maneira descentralizadas, né? E atendemos no mês de fevereiro os 31 CEJAs que receberam pela primeira vez o material EJA Mundo do Trabalho para os anos finais do ensino fundamental. Isso permitiu que, então, fossem realizadas 31 orientações técnicas nos locais dos CEJAs, né, porque são escolas e o público fica restrito a esse grupo, com acompanhamento dos supervisores de ensino e PCNPs. Mantemos também o site do Sala dos Professores e agora com o diferencial, né, com esse programa sendo consolidado com mais duas possibilidades. Uma delas, que é o professor online, que é um atendimento para os alunos que estarão realizando os cursos de educação de jovens e adultos, tanto da EJA de presença obrigatória nas escolas, quanto nos centros de educação de jovens e adultos, nos CEJAs. Então, isso é mais uma forma de apoiar o aluno no seu ensino e aprendizagem e dando mais uma oportunidade para aqueles estudantes que, por estarem no mundo adulto, aí têm um tempo diferente para estudar, têm uma relação com um material, às vezes, mais... que precisa de um suporte a mais. E aí o suporte tecnológico que vem para subsidiar mais uma vez e apoiar esse aluno. Fora isso, nós temos também, hoje nós vamos apresentar aqui o curso, né, que é o curso Estudar Também Se Aprende. Nós vamos ter aí uma explicação pelos nossos colegas, a Renata e o Luiz Márcio. Para continuar esse trabalho, eu quero de novo deixar aí o contato da nossa equipe, que é a equipe do Centro de Educação de Jovens e Adultos, que todos podem acessar a qualquer momento. Então, nós temos a equipe que trabalha com técnicos, né, que somos os professores que estão na secretaria, e o apoio também administrativo. Então, sob a direção da professora Virgínia Mendes, eu praticamente fico mais focada na EJA de presença obrigatória nas escolas, eu sou a Adriana de Oliveira, e divido com a Dulcilene Rodrigues, que é a nossa colega. E na equipe dos CEJAs, nós contamos também com uma xará minha, né, que é a Adriana Cunha, e o Luiz Carlos Tozeto, né, que são os dois membros que acompanham muito mais, com maior proximidade, na verdade, os centros de educação de jovens e adultos. E também contamos com o apoio de dois funcionários que são um executivo público, o Raul Ravanelli Neto, e a Gisele Farisco, nossa oficial. Então, essa é a equipe que está à disposição para solucionar e tentar apoiar todas as diretorias de ensino e as escolas e os alunos que estão participando aí da educação de jovens e adultos, tá? Fiquem à disposição aí nossos telefones, nosso contato, e qualquer coisa estamos
abertos aí para poder ajudá-los e apoiá-los. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Márcio, que vai apresentar aí a plataforma do Professor Online. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Boa tarde. Bem, meu nome é Luiz. Eu participei do grupo que pensou e ajudou a especificar, no contexto desse projeto, a plataforma Professor Online. Não é? Então, o objetivo dessa conversa nossa hoje à tarde, queria dizer da nossa satisfação de estar aqui, da possibilidade de contribuir com nesse momento com a Secretaria, nesse projeto do EJA e do CEJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, eu queria rapidamente contar para vocês o que é a ferramenta Professor Online. Fundamentalmente, qual é a sua finalidade, o que a gente espera que ela possa, o que ela representa, não é, do ponto de vista, como ela funciona, que lugar a gente espera que ela ocupe e quais são as finalidades da sua presença no contexto do programa. Então, acho que a primeira coisa a dizer é que o Professor Online é uma ferramenta de apoio ao estudante dos anos finais do ensino fundamental, no contexto da EJA ou do CEJA. Não é? Então, ela é uma ferramenta voltada para o estudante, é uma ferramenta voltada para o aluno, e busca ser fundamentalmente uma ferramenta de apoio, né? Ou seja, ela quer apoiar o estudante no seu processo de estudo e, portanto, no seu processo de aprendizagem. Ela vai estar disponível, né, no site do programa EJA Mundo do Trabalho. Vocês estão vendo a URL aí na tela, não é? www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br. Vocês vão perceber, quando entrar nesse site, no canto direito, tem lá uma ferramenta que já está disponível, o link, né? Chama-se Professor Online. É por ali que os estudantes vão chegar. Então, ela supõe o acesso à internet, o acesso ao computador e o acesso a esse ambiente, né? Esse ambiente que vai estar lá. Os estudantes vão ser cadastrados, né, e vão poder, então, depois a gente pode conversar um pouco como ter acesso aí às funcionalidades dessa ferramenta. O que a ferramenta, a finalidade principal dela é apoiar o estudante a partir de orientações para o trabalho, para o estudo individual dele, de questões que ele tenha e que sejam relacionados aos conteúdos do material do programa EJA Mundo do Trabalho. Então, o que se supõe, o que se entende, é que esse estudante, no seu trabalho individual de estudo, não é, ali, ele tem dúvidas. Não é? Ele está ali no trato com o seu material, está fazendo a sua lição, a sua sessão individual de estudo, e ele pode ter dúvidas. E essas dúvidas, muitas vezes, a gente sabe, são impeditivas da continuidade do seu processo de estudo. E nem sempre, e muitas vezes, nem professores, e nem colegas ou pessoas com condições de, né, dar resposta, ou esclarecer, ou apoiar o estudante nesse seu momento de dúvida, estão próximos ou estão presentes. Então, o objetivo da ferramenta é o quê? Não é? É ele poder transmitir essa dúvida, disponibilizar essa dúvida e obter uma resposta que lhe permita continuar realizando os seus estudos. Então, portanto, duas coisas são importantes aqui. É uma ferramenta que pretende apoiar a orientação de estudos e ela é fundamentalmente centrada no conjunto de materiais do programa EJA Mundo do Trabalho, que é um material que representa um pouco o currículo transformado ali em atividades, em conteúdos. Não é? O Professor Online é uma ferramenta assíncrona, então isso é importante a gente saber, não é? Ou seja, ela é diferente de uma sala de bate-papo onde as pessoas estão ao mesmo tempo perguntando e respondendo. Né? Ela supõe um tempo entre o envio da pergunta e uma posterior resposta. Né? O aluno, então, portanto, vai deixar a sua pergunta na forma de uma mensagem, ele entra na ferramenta, tem um espaço para postar e ele vai fazer a sua pergunta. E o professor, do outro lado dessa ferramenta, nós vamos ter um professor especialista que terá até 24 horas, e esse é um compromisso do atendimento que a SDECT tem no convênio, né, que a Secretaria do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia tem no seu convênio com a Secretaria Estadual de Educação nesse programa, que em até 24 horas o professor especialista deve encaminhar a resposta à questão postada por esse estudante. Importante observar que esse estudante posta a sua questão e nenhum outro estudante ou nenhum outro participante da ferramenta tem acesso a ela, a não ser o professor. Né? A ideia é que ele tenha a liberdade de falar da sua dúvida, da sua dificuldade de aprendizagem, sem que ele tenha que transformar isso em algo público, né? Onde ele possa, sem que ele esteja exposto. Né? Ou seja, a ideia é que ele... Exatamente, Virgínia, de forma que ele possa ter ali a confiança de que, de fato, ele está falando com um especialista, alguém mais experiente no conteúdo, que vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível no seu processo de aprendizagem. Não é?
Aí é muito importante também, né? Acho que uma outra observação sem a qual essa coisa não fica em pé é que evidentemente, esse professor ou esse especialista que responderá essas perguntas em nenhum momento vai substituir o professor da sala de aula e nem o professor no contexto do CEJAS. Ele não é um professor que vai estar lá para substituir o professor que ele tem no seu contexto de trabalho, mas é um especialista que vai estar ali disponível para responder dúvidas pontuais que possam contribuir com a continuidade do estudo dos alunos, para que ele não fique, não tenha problema, né? Para que ele tenha mais autonomia, a gente espera, no processo de continuidade do seu estudo e no seu processo de aprendizagem. Né? Esses professores especialistas são profissionais que têm uma ampla experiência, né, em sala de aula, né, são profissionais que são formados e que têm um acordo nesse sentido, né, no sentido de fato, ter uma atenção para o aluno, para o seu processo de aprendizagem, para as intervenções que favorecem esse processo de aprendizagem. Nós vamos ter um especialista para cada uma das áreas curriculares do EJA nos anos finais do ensino fundamental, um de português, um de matemática, um de educação artística, de geografia, de história, assim por diante. Né? Esses professores, então, vão responder essas questões e vão depois também fazer um exercício que aí sim pode ser devolvido para vocês, para a secretaria e para os professores, que é organizar as dúvidas que são mais recorrentes. Né? Ou seja, o que é que está gerando mais dúvida no estudo dos alunos? Né? De que maneira, quais são as questões que aparecem com mais frequência? E a gente acredita e entende que uma vez que essas dúvidas estejam mapeadas, localizadas e disponibilizadas para os professores coordenadores, para os órgãos centrais da secretaria e para os próprios professores, será possível, no próprio processo de ensino-aprendizagem, já prever que esses assuntos mais complicados sejam complementados com outros materiais, tenham uma orientação diferenciada, possa se lidar aí com essa orientação no dia a dia de uma outra maneira, não é? Como é que esses especialistas vão interagir? Eles vão, na resposta, vão buscar estabelecer um diálogo, sempre tratando pessoalmente aquele aluno que está lá, não é? Vão problematizar e, fundamentalmente, porque é uma coisa muito importante para um aluno, não é saber fazer uma pergunta. Frequentemente, quando a gente não sabe, a gente tem dificuldade até de perguntar, né? Quando a gente pergunta, no geral, a gente já sabe alguma coisa, não é? Então, a gente entende que esse professor vai poder ajudar no sentido de esclarecer, de que ele faça uma pergunta que seja o máximo possível objetiva e que nisso já será possível, né, orientar o aluno no seu processo de estudo. Ele vai fornecer informação quando for necessário para que esse aluno continue e vai apontar nos materiais do EJA, nos materiais que o aluno tem disponível, aonde ele pode encontrar as informações, os conteúdos, o apoio necessário para que ele possa avançar na sua dúvida e dar continuidade ao seu processo de estudo. Né? Estudar, no fundo, é isso. Né? É a gente oferecer não é a gente ter dúvidas, é a gente saber que não sabe e encontrar um apoio que nos permita mudar de lugar, caminhar naquilo que está sendo obstáculo naquele momento ao nosso processo de aprendizagem. Então, portanto, o objetivo é esse, é muito simples, né? É contribuir para que o aluno possa realizar o seu estudo individual, sempre no contexto dos materiais de apoio ao programa, nas suas sessões individuais de estudo, nas suas sessões individuais do trabalho, no seu contexto de estudo aí nesse programa. É ser uma certa companhia, mesmo que à distância, não é? Mas ser uma certa referência e uma companhia para que ele possa fazer essa pergunta. O que o professor online não é? Não é? Ele não é o lugar do gabarito dos exercícios e dos problemas que estão nos volumes do programa EJA Mundo do Trabalho, seja para o CEJA, seja para o EJA. Né? Ele não vai fornecer resposta a exercício de tarefa que o aluno tenha, ele não é um conjunto de materiais didáticos novos, né? Ele não vai fazer a possível lição de casa pelo aluno. Não é? Ou seja, a ideia não é que ele substitua o professor e não é que ele substitua o trabalho do aluno, né? Porque senão ele não teria sentido, ele não ajudaria na aprendizagem efetivamente do aluno. Mas a ideia é que ele apoie o aluno no seu processo de aprendizagem, né? Seja um apoio. Então ele conta com o material, ele conta com o professor, ele conta com a disponibilidade do aluno aprender e fornece mais um subsídio para que essa aprendizagem possa avançar. Pois bem, falamos até aqui das finalidades do
da ferramenta. Agora a gente vai falar um pouquinho de como ela funciona, né? Acho que é importante que vocês tenham contato com a forma pela qual ela está organizada, o jeito dela, não é? Para que vocês possam ficar seguros no sentido da orientação dos professores e dos alunos no seu uso. Para isso a gente tem um pequeno vídeo que a gente quer mostrar, que é um tutorial que está no site, então a gente queria colocá-lo lá para ver se vocês podem olhar um pouquinho para essa ferramenta, tá bom? Tutorial Professor Online, parte 1, primeiro acesso do aluno. Digite o endereço www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br. Clique sobre a aba Professor Online no canto superior à direita. Leia o texto de apresentação e, para entrar no ambiente, clique sobre o ícone Professor Online. No seu primeiro acesso é necessário cadastrar-se. Para isso, clique sobre a palavra Cadastre-se. Preencha os campos com o número do seu registro acadêmico, RA, e sua data de nascimento. Para validar o seu cadastro, clique no botão Verificar RA. Uma tela se abre com campos a serem preenchidos. Coloque o seu e-mail, repita para confirmá-lo, crie uma senha e digite-a 2 vezes. Leia o termo de uso que especifica as regras para usar o ambiente. Ao final do texto, clique no quadradinho para aceitar as regras. Por último, clique no botão Cadastrar. Agora clique sobre OK na mensagem de cadastramento. Pronto! Seu cadastro foi validado e você receberá uma notificação no e-mail que cadastrou. Acesse o seu e-mail e abra a mensagem com o título Professor Online Ativação de Cadastro. Copie o código de ativação em vermelho, clique no link e na tela que se abre. Digite o código de ativação. Pronto! Muito bem, então vocês viram aí, esse tutorial está disponível no site, né? E ele orienta então o aluno na forma para que ele vai acessar essa ferramenta no seu primeiro acesso e poder ter então o acesso aí a essas orientações em cada disciplina, né? O aluno vai ter algumas regras, né, na postagem das perguntas. A primeira é que o número máximo vai ser de uma pergunta por disciplina até que ela seja respondida, né? Então, se ele tem uma pergunta lá de matemática, ele vai fazer uma pergunta, ele vai redigir a pergunta dele, ele tem direito a fazer outra pergunta de matemática depois que ele tiver a resposta a essa pergunta. Ele pode fazer até uma pergunta em qualquer disciplina, mas para fazer a outra ele precisa receber a resposta de cada uma das perguntas que ele fez. Para cada pergunta recebida, outra pergunta relativa à mesma disciplina pode ser enviada. Ou seja, aí ele pode estabelecer um certo diálogo, não é? Assíncrono, não é? No contexto de cada disciplina, se a resposta que ele recebeu não foi suficiente, não é? A gente já falou aqui, já lembrou, o tempo de resposta é até 24 horas, a ideia é que seja o mais rápido possível, inclusive no sábado e no domingo. A gente imagina que haverá uma demanda de utilização dessa ferramenta no fim de semana, que alguns estudantes tenham mais disponibilidade nesse tempo para o seu estudo individual e, portanto, para ter a sua dúvida, para postar a sua dúvida. Acho que vale a pena ressaltar que a ferramenta e o site, eles são responsivos, né? Ou seja, eles podem ser acessados por dispositivos móveis, se o aluno tiver, pode ser desde uma LAN house até um tablet ou um celular que tenha um dispositivo Wi-Fi, e que cada vez que a resposta da questão do aluno for feita, ele vai receber no e-mail que ele cadastrou uma mensagem dizendo, olha, sua resposta está lá no ambiente. Você pode entrar lá e ter acesso a ela para poder continuar o seu trabalho, né? Essa seria a forma de comunicado, então, de que, enfim, a resposta à questão que ele fez está posta ali, né? Então, é isso, a ferramenta foi desenhada dessa maneira. Claro, evidentemente que a experiência de uso vai nos dizer, vai nos permitir refletir sobre essas possibilidades de aperfeiçoamento, de mudança. Ela não é algo pronta e terminada, mas ela, digamos assim, é uma possibilidade, uma solução que a gente imagina vai permitir, de fato, ser mais um apoio no contexto das ferramentas do programa para esse estudante, que vai nos dar, inclusive, a partir do seu uso, orientações, dicas e possibilidades de pensar formas de melhorar o seu funcionamento e o seu trabalho, tá bom? Então, acho que do ponto de vista da ferramenta era o que a gente queria dizer, depois a gente vai poder voltar para conversar um pouco mais. Eu passo a palavra agora para a Adriana, que é a nossa âncora aqui, a nossa organizadora da conversa, que vai dar continuidade. Como o professor Luiz
bem expôs aqui, a ferramenta Professor Online é mais um suporte, né? Um suporte agora tecnológico, uma vez que o aluno já tem um material impresso à sua disposição a qualquer momento, mas uma ferramenta tecnológica que vai apoiar o aluno em diferentes lugares, em diferentes tempos também, porque pode ser no final de semana, pode ser durante um breve intervalo no seu trabalho. Então, tudo isso vai subsidiar o aprendizado, né? E essa questão dialógica de responder ao aluno num tempo bastante exíguo também, né? Que dá oportunidade para ele refletir. De repente ele tem uma dúvida lá, ele tem esse suporte até chegar à aula, ele já vai podendo estudar e se reportar de novo ao conteúdo. Eu acho que isso é um grande incremento também, fora que a questão tecnológica é algo que seduz os alunos, né? Eles têm um interesse bastante grande sobre a tecnologia e a gente tem que fazer uso disso em benefício aí do ensino e aprendizagem. Então, eu gostaria de lembrá-los novamente que as questões que surgiram ao longo desse princípio aí da nossa videoconferência, que podem ser encaminhadas pelo faleconosco@rededosaber.sp.gov.br, indicando, claro, o nome, a localidade, a diretoria de ensino, para que a gente possa responder com mais propriedade aí a todos vocês. Por enquanto, acho que nós vamos pedir agora um breve intervalo, e retomamos em breve aí para a segunda etapa da nossa videoconferência. Então, 5 minutos para a gente tomar um fôlego e pegar essas questões aí para poder respondê-las, tá bom? Muito obrigada. Bom, então retomamos agora a nossa videoconferência e eu gostaria de reforçar que as diretorias podem solicitar aí a palavra, pedir a palavra, que nós estamos aqui para poder auxiliá-los e responder essas dúvidas. E eu vou responder algumas questões agora que surgiram por e-mail, né? Então, a primeira delas é da Maria do Carmo, da diretoria de Guaratinguetá. E ela diz o seguinte: boa tarde, gostaríamos de saber se irão disponibilizar esse material, pois não conseguiram anotar os e-mails. E uma questão também muito semelhante veio da diretoria de registro, né, são os participantes aí, assinaram como a equipe, perguntando sobre a disponibilização dos slides dessa videoconferência. Então, sim, esse material ficará disponível na videoteca e em breve também a gente pode disponibilizar tudo para que vocês tenham o contato. Recebemos também uma questão do PCNP da diretoria de Avaré, o Everaldo, e ele diz o seguinte, a primeira pergunta dele gostaria de saber se o PCNP poderá fazer o curso, né? E aí ele faz algumas questões sobre a inscrição, na inscrição no campo escola, se pode colocar a diretoria de ensino, se pode colocar o CEJA, enfim, como que vai ser essa capa aí da inscrição do professor online, né? Aqui eu acho que ele está se reportando a duas coisas, ao curso, né? E depois, em seguida, ele faz uma questão que é o professor online, que é a plataforma que já é voltada para os alunos. E aí ele diz o seguinte, o aluno precisa fazer o login? Então, aí a Renata também vai nos ajudar com essa resposta. E o Everaldo também faz uma questão, eu vou pedir o apoio da nossa diretora, da professora Virgínia. Ele faz a seguinte questão, Virgínia: quando sai o material EJA Mundo do Trabalho para o ensino médio? Boa tarde, Everaldo. Nós iniciamos o programa realmente com o ensino fundamental. Esse material ele é produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Eles tinham produzido material apenas para o ensino fundamental, para os anos finais da EJA. O ano passado eles fizeram uma proposta para a gente, ela está sendo apresentada, está sendo avaliada por nós, que é justamente elaborar o material para o ensino médio, né, da EJA de presença obrigatória. Tendo em vista que os alunos do CEJA, eles já vão receber o material do ensino médio no segundo semestre deste ano. Então, a gente ainda não conseguiu fechar ainda, né, porque a gente ainda tem que definir alguns parâmetros, a elaboração, reprodução desse material, isso tem um custo também muito alto, né, e a gente sabe que a gente está num momento aí também de orçamento nosso, né, com algumas dificuldades com o nosso orçamento, mas a proposta já nos foi apresentada. Mesmo que a gente consiga aprovar, não é um material que vai ficar pronto para ser implantado na rede agora em 2015 ou 2016. Ele leva um tempo ainda para ser produzido, passa por todo um processo, né, que inclui aí a equipe curricular nossa do Cefaf, que faz toda a análise e faz um parecer, nos dá um parecer sobre o material, né, para ver se ele está de acordo, né, com as nossas diretrizes. Mas assim, a proposta já foi apresentada, nós estamos avaliando, né, e assim que a gente conseguir aprovar essa proposta, aí a gente dá início, né, à definição dos parâmetros, como que vai ser todo o trabalho de elaboração, de análise, de parecer, de validação desse material pela Secretaria da Educação, para que a gente consiga implantá-lo. Se a gente iniciar o processo agora em 2015, provavelmente esse material fica pronto para entrar na rede, né, na EJA do ensino médio, somente em final de 2016 e início de 2017. Né, porque é um processo bastante longo, né, desde da aprovação, elaboração, até a gente conseguir reproduzir o material e implantá-lo na rede. Então, assim, de imediato, assim, a curtíssimo prazo, a gente ainda não conseguiu atender essa demanda da EJA, mas a gente está batalhando para que a gente consiga produzir um material específico que atenda realmente os nossos alunos, que é onde a gente tem a maior demanda nossa, né? Que é a EJA do ensino médio. Né? E a gente está fazendo um esforço bastante grande para que o resultado seja positivo e logo a gente consiga atender aí as necessidades e as exigências da rede, tá bom? Obrigada. Então, obrigada, professora Virgínia. E continuando aí, a outra questão do Everaldo, né, da diretoria de Avaré, é sobre a possibilidade de se cadastrar como tutor online. Né? Então, eu acredito que a Renata ou o Luiz Márcio podem responder isso para o Everaldo. Sobre a possibilidade dele se inscrever como tutor. Tudo bem, Geraldo? Boa tarde. Eu imagino que você esteja perguntando, né, da possibilidade de se inscrever como aquele tutor ou aquele orientador que estará respondendo as questões do aluno na ferramenta Professor Online. Né? Se for essa a sua pergunta, eu diria para você que no momento não tem um cadastramento os professores que vão fazer esse trabalho já constituem uma equipe. E essa equipe já está constituída, né? já está funcionando. Então, não tem essa possibilidade, nesse momento, de um cadastramento para participação como essa função na ferramenta, tá bom? Se houver oportunamente, em algum momento, claro que a gente vai divulgar junto à Secretaria essa possibilidade, essa disponibilidade. Mas parece que nós temos gente de Assis querendo falar com a gente, Isso, né? Aí, a diretoria de Assis está pedindo a palavra. Vamos aguardar aqui. Diretoria de Assis. Diretoria de Assis, professora Rose. Entre outras coisas, a gente queria perguntar, o que ficou para nós é o seguinte, interessantíssima a ferramenta Professor Online, a gente achou que é uma interação, vai ser muito importante, e a nossa dúvida aqui é se os alunos, ao se cadastrarem, se são apenas os do ensino fundamental, ou se a gente pode também estender essas perguntas ou a participação nessa ferramenta aos nossos alunos do ensino médio, porque nós temos uma quantidade grande de alunos no ensino médio e a gente acha que seria interessante. Então, nós queríamos saber sobre a restrição, se é só para o ensino fundamental a participação na ferramenta Professor Online. Passo a palavra, obrigado.
Eu vou passar, claro, essa resposta aqui para o nosso colega Luiz Márcio, né? Então, a diretoria de Assis aí, como que... Muito bom. Boa tarde, professora Rose, não é? Então, professora, olha lá, estava olhando para o lugar errado. É assim, Rose. No momento, veja, o objetivo é que o apoio ao estudante se dê a partir do material que ele tem, né? Ou seja, o aluno está estudando, tem um material e é esse material que vai gerar a sua dúvida e é a referência a esse material que vai fazer com que ele possa continuar estudando. A resposta vai devolvê-lo para os livros, para os conteúdos e para o seu professor como espaço de continuidade do estudo. Nesse sentido, nesse momento, o atendimento será restrito aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, que é onde a gente tem um material comum partilhado aí para todos os estudantes que estão no EJA, não é? É importante dizer que o programa EJA, ele atende, esse material do programa EJA Mundo no Trabalho, não é? Ele está circulando na secretaria, nas escolas da Secretaria Estadual de Educação, com vocês, não é? E também no convênio com alguns municípios. Então, nós teremos também alunos de algumas redes municipais que têm EJA dos anos finais do ensino fundamental, que terão a possibilidade de ter acesso a essa ferramenta. Mas sendo o objetivo, quer dizer, nesse momento, o material que terá suporte é dos anos finais do ensino fundamental, tá bom? Parece que está na hora de passar a palavra para a Adriana, que vai passar para a Renata. Diga. Passa a palavra para lá, passa a palavra para cá. Na verdade, eu vou passar a palavra e me reportar a Renata de novo para que o Everaldo também já fez uma questão sobre como que o aluno vai acessar essa plataforma, se vai ter o login. Então, a Renata Simões vai poder nos auxiliar aí e seguir essas orientações. Tá bom, muito Renata? Obrigada, muito boa tarde. Sim, o aluno precisa se cadastrar na ferramenta. Já existe uma base de dados lá em que os alunos da rede estão cadastrados, mas ele precisa validar esse cadastro, né? Então, ele entra, coloca o RA dele e com base nesse número de RA é que é feita a validação desse cadastro e ele conclui a inscrição na ferramenta Professor Online. Nós vimos rapidamente um tutorial na primeira parte da nossa videoconferência. Esse tutorial está lá no portal EJA Mundo do Trabalho e ele mostra direitinho o passo a passo para esse aluno se cadastrar. Nós não mostramos uma segunda parte desse tutorial que nós gostaríamos de mostrar agora, que mostra, depois que ele já fez esse cadastro inicial e já validou a presença dele como aluno do programa EJA Mundo do Trabalho na ferramenta, como é que ele faz perguntas e como é que ele dá andamento à dinâmica lá dentro da ferramenta. A gente gostaria de passar para vocês agora. Pode ser? Para visualizar o ambiente do professor online, digite o seu e-mail e sua senha na tela que se abre. Parte 2. Painel do aluno. Após fazer o login de acesso, a primeira tela que visualizará é o painel do aluno. Aqui você poderá fazer perguntas, verificar o status das perguntas realizadas, pesquisar suas perguntas feitas e alterar sua senha. Para fazer a sua pergunta, clique em Perguntar. Preencha os campos Disciplina, Ano, Termo e Unidade do material de apoio. Escreva a sua dúvida no campo destinado à pergunta. Você poderá utilizar as ferramentas de edição de texto para formatar seu texto. Para não correr o risco de perder o texto que estava digitando, por falha na conexão, você poderá digitar a sua pergunta em um editor de texto, depois copiar e colar no sistema. Após digitar a pergunta, clique em Salvar. Importante! Para perguntas da disciplina Matemática, você poderá anexar um arquivo de texto ou imagem com fórmulas ou equações para ajudá-lo a apontar a sua dúvida, pois não é possível digitar caracteres especiais no campo disponível. Pronto! A pergunta foi encaminhada para o professor especialista da disciplina que você escolheu. Em até 24 horas, você receberá uma notificação por e-mail com um link para visualizar a resposta. Para acompanhar o status de perguntas por disciplina, clique em Painel do Aluno. A primeira coluna mostra as perguntas que ainda não foram respondidas. A segunda coluna mostra quando o professor responsável pela disciplina já visualizou a sua pergunta. E a terceira coluna mostra se a pergunta já foi respondida.
Caso queira pesquisar uma pergunta que você realizou antes, selecione as informações de ano, termo e unidade. Preencha o campo com o número do protocolo da pergunta ou simplesmente coloque uma palavra-chave no campo Pergunta e clique em Pesquisar. Em Meu Cadastro, você poderá alterar seu nome, caso queira que apareça apenas seu primeiro nome ou seu apelido, por exemplo. Se quiser alterar sua senha, clique em Alterar senha. Digite sua senha atual e a nova senha 2 vezes. Clique em Salvar. Pronto! Você conheceu todas as funções da ferramenta. Agora, quando precisar de alguma orientação de estudo, é só enviar a sua pergunta para o professor online. Bom, como vocês puderam ver, é uma ferramenta de fácil utilização, né? É bem intuitiva, perguntas, respostas, as possibilidades de alteração ali do perfil para que o aluno se sinta confortável, a ponto de até colocar um apelido se ele quiser. Enfim, dá para vocês aí terem uma ideia de como isso funciona para o aluno. Vocês viram que o interlocutor do tutorial é o aluno e essa ferramenta já está disponível no site, caso vocês queiram consultar o tutorial novamente. A nossa primeira parte da conversa era justamente relacionada à ferramenta Professor Online voltada para os alunos, né? Na segunda parte, nós gostaríamos de conversar sobre um curso a ser oferecido para os professores dos anos finais do ensino fundamental. Professores de qualquer diretoria de ensino, qualquer disciplina poderão participar. A adesão é voluntária, né? E todas as informações sobre o curso e como participar, a gente vai ver a partir de agora. Eu acho que eu já respondo as perguntas que surgiram aqui no intervalo à medida que eu for falando. Então, vamos lá. Temos aqui finalidade, né? O que a gente pretende com esse curso? A gente pretende conversar com os professores sobre questões relacionadas à orientação de estudos na educação de jovens e adultos, né? Além disso, a gente quer revisitar o portal EJA Mundo do Trabalho, né? Vocês conhecem o portal, eu imagino, mas é um portal bastante rico, tem muito conteúdo lá. Todos os cadernos dos estudantes, os cadernos dos professores, os vídeos de apoio estão disponíveis lá. E o curso pretende, a partir das informações todas, dos conteúdos que existem no programa EJA Mundo do Trabalho, conversar com os professores sobre orientação de estudos. Então, nós vamos costurar e integrar todas essas possibilidades de trabalho do portal e dos materiais nesse curso, né? Quais são os objetivos dele? Né, vamos lá. Para além de discutir a importância das práticas de orientação de estudo, a gente gostaria também de ampliar as possibilidades de autonomia dos estudantes nos seus estudos, né? Então, todo o curso vai discutir como o professor pode fomentar, seja na sala de aula ou seja no atendimento dos SEJAs, a autonomia do estudante para ele seguir com os seus estudos, né? Esse seria o objetivo geral do nosso curso. Temos também alguns objetivos específicos, né? Então, convidar os professores a retomarem os pressupostos do programa EJA Mundo do Trabalho. Então, é um curso que, para quem já está no programa há algum tempo, é importante para a gente alinhar o discurso e partir do mesmo ponto, né, dos pressupostos do programa, e também é um curso bastante interessante para quem está chegando agora no programa, porque nós vamos revisitar os princípios e os eixos estruturantes do programa. Seguindo nos objetivos, a gente vai discutir um tanto também sobre como as tecnologias podem apoiar o trabalho do professor e os estudos dos alunos, né? E aí a gente vai dar um privilégio, como eu já disse, aos materiais e às ferramentas disponíveis no âmbito do programa. Então, nós vamos revisitar a ferramenta Professor Online, que o professor Luiz Márcio aqui apresentou. Nós vamos poder revisitar a sala dos professores, enfim, nós vamos poder revisitar os cadernos. Todo o conteúdo do curso é embasado nos materiais de apoio do programa EJA Mundo do Trabalho, né? Mais um dos objetivos específicos aí para vocês, refletir sobre a importância de ensinar e a aprender, né? E de identificar e registrar dúvidas e problematizações, que é um pouco o que o Luiz Márcio também já falou aqui hoje.
Muitas vezes o aluno tem dificuldade em dizer qual que é a dúvida dele. Então, como é que a gente pode ajudar esse aluno a perguntar melhor, a entender melhor a dúvida dele, em que medida a orientação de estudos pode contribuir para que esse aluno siga. E é essa conversa que a gente vai ter no curso com os professores. Mais um objetivo específico. Aí a gente pretende entrar durante o curso na ferramenta Professor Online de uma forma mais aprofundada, discutindo perguntas e respostas que possam estar nessa ferramenta com vocês, professores, né? Eu vou dizer mais detalhadamente adiante, mas vai ser um curso com mediação em fóruns. Então, os cursistas vão ter a possibilidade de discutir perguntas, respostas, orientações de estudo e o trabalho na ferramenta Professor Online aqui nesse curso, né? E a gente também deve apresentar ao longo dos conteúdos dos módulos estratégias de uso dessa ferramenta. Esse seria outro dos objetivos. Passando para as características gerais do curso, a gente tem aí uma previsão de início para 30 de março, no fim desse mês, e essa previsão vai ser confirmada para vocês por meio de um boletim da CEGEB, com todas as informações de como acessar e do cadastramento desses professores todos na ferramenta, que é, na verdade, um ambiente virtual de aprendizagem, né? Esse material já está disponível no site, é um link que está lá no portal que redireciona para um ambiente virtual de aprendizagem, que é um Moodle, e é nesse Moodle que o curso vai acontecer. A carga horária dele é de 30 horas e ele está previsto para ser realizado ao longo de 9 semanas, né? 9 semanas, na verdade, é o tempo máximo de realização desse curso de 30 horas. Ele estará dividido em 4 módulos temáticos e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são os conteúdos por módulo. Como eu já adiantei, a gente vai ter fóruns por módulo, fóruns temáticos que vão permitir a interação dos professores entre si e com tutores, mediadores, especialistas em EAD. E assim como a ferramenta Professor Online está disponível não só para a Secretaria de Estado da Educação, está também o curso disponível tanto para a Secretaria de Estado da Educação como para os municípios cadastrados. Então, existe a possibilidade de, nas turmas do curso, os professores cursistas interagirem com professores de diferentes cidades, de diferentes localidades, de secretarias municipais de educação e da Secretaria de Estado da Educação também. É um curso que vai ser certificado e a certificação dele é acompanhada pelos relatórios de participação no ambiente virtual de aprendizagem, incluindo as interações em fórum. Vocês devem ter visto no slide que precisa realizar pelo menos 75% das atividades previstas e propostas ali para que esse certificado seja emitido. Bom, para as inscrições. As inscrições serão feitas por meio do site ejamundodotrabalho.sp.gov.br. Tem já lá um espaço que se chama curso Estudar Como Se Aprende, que é o local das inscrições, né? Quando você clica nesse ícone, você é redirecionado para o Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem onde esse curso será realizado. Nesse espaço, os professores podem consultar ali no canto direito superior as instruções de inscrição. Tem um passo a passo em que o professor se cadastra no ambiente virtual de aprendizagem e depois disso ele se cadastra no curso. Assim, não tem nenhuma restrição a quem pode se cadastrar ao ambiente virtual de aprendizagem, mas para entrar no curso tem uma senha de acesso. É uma palavra-chave que é diferente, vou mostrar aqui para vocês na tela, no caso de secretarias municipais e da Secretaria de Estado da Educação. Os municípios têm uma senha específica que permite que esses professores se cadastrem no curso para cada uma dos municípios conveniados. No caso da Secretaria da Educação, também tem uma chave de inscrição, que é a senha para que os professores da rede acessem esse curso. A chave está aqui para vocês, é EJA estadual, que é a palavra que vocês têm que usar ali com todas as letras maiúsculas para dar certo, para esse momento de inscrição. São informações que, com certeza, estarão no boletim CEGEB, que será enviado para vocês muito em breve, né? Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia de como isso vai funcionar.
As vagas são limitadas, então elas devem ser preenchidas de acordo com a ordem de inscrição e tem um limite aí. A gente espera que o curso tenha uma boa adesão, que a gente possa atender muitos professores aí nesse primeiro momento do curso. Então, até aqui são informações de princípios, objetivos e inscrição. A partir de agora, eu queria contar um pouquinho para vocês quais são os conteúdos desse curso, módulo a módulo, né? A gente tem aí, no módulo 1, uma apresentação do que é o curso, né? E retomada dos princípios do próprio programa EJA Mundo do Trabalho. Então, unidade 2, vocês vão ver ali a apresentação dos pressupostos do programa. A gente vai discutir a heterogeneidade como um eixo integrador e o mundo do trabalho também como um outro eixo integrador deste programa. A gente vai revisitar os princípios que estão expressos não só nas ações de formação do programa, mas também no material. E depois a gente tem um fórum de apresentação para fechar esse módulo em que os professores podem interagir, se apresentar e trocar as primeiras impressões ali. O módulo 2, ele vai focalizar os procedimentos de estudo propriamente ditos. Então, vocês veem aí, na unidade 1, a gente vai abordar as ações que envolvem o ato de estudar. Então, a construção da autonomia, aprender e ensinar a estudar, a mediação do professor o papel do professor, né, no processo do aprender e ensinar a estudar, e alguns procedimentos de estudo propriamente ditos mais explicitados. Depois, na segunda unidade desse módulo 2, o conteúdo é saber registrar. Então, como perguntar, problematizar e como a ferramenta Professor Online poderia apoiar os professores dos SEJAs ou das escolas com a modalidade EJA a enviar os alunos dessas escolas enviarem os seus comentários, as suas dúvidas, suas perguntas para a ferramenta. Então, a gente discute aí como que a ferramenta pode ajudar o professor e como o professor pode dar um feedback para esse aluno com base também nos conteúdos que ele receber de retorno da ferramenta Professor Online. Isso tudo vai ser discutido aí nesse módulo 2. No módulo 3, nós vamos mergulhar um tanto no universo da tecnologia, né? Então, espaço virtual e aprendizagem. Nós vamos falar um tanto sobre ambientes colaborativos de aprendizagem, o conhecimento compartilhado, autonomia nos estudos e as tecnologias digitais, entender um pouco como que os jovens estão inseridos no mundo das tecnologias, que dispositivos eles têm, que uso fazem disso, e aí, pegando esse gancho, na unidade 2, migrar já para as soluções tecnológicas que o programa EJA Mundo do Trabalho oferece. Então, a gente vai revisitar o portal, como eu disse lá nos objetivos, a gente vai visitar as potencialidades da ferramenta Professor Online e ver o funcionamento dela, e discutir no fórum essas possibilidades de uso e a potencialidade que esse portal tem e como a gente pode aproveitar um pouco essas ferramentas disponíveis, né? E o quarto e último módulo é um voo sobre cada uma das áreas, né? Então, nós vamos, com base nas conversas anteriores sobre orientações de estudos e tecnologia, ver aqui, olha lá, estratégias de uso da ferramenta Professor Online para as 4 áreas, para matemática, para linguagens, para ciências da natureza e ciências humanas. No fim disso, a gente vai ter um quarto fórum, então são 4 módulos e 4 fóruns que acontecem ao longo dessas 9 semanas, para discutir os procedimentos de estudo, as novas tecnologias e o uso da ferramenta Professor Online propriamente dita, né? Então, a gente... se tivesse que fazer um resumo aí de como que o curso está estruturado, ele começa com uma grande apresentação do curso e da ferramenta, que é um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, parte para a orientação de estudos e procedimentos de estudo de uma forma mais focalizada, abre para as questões de como a tecnologia pode apoiar não só a orientação de estudos, mas como o trabalho docente, e fecha tangibilizando essa conversa em cada uma das áreas
costurando as possibilidades de orientação de estudos, tecnologias e a ferramenta Professor Online, que é a novidade que a gente tem aí para oferecer para vocês. Vou mostrar aqui para vocês o layout do ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. É um espaço com uma navegabilidade, uma legibilidade bastante agradáveis. Ele foi pensado de forma que as informações estejam bastante organizadas, limpas e fáceis de acessar. Vocês vão ver que existe um fórum café em que os professores poderão interagir, existe um mural de notícias, existe um espaço de suporte técnico, além de todos esses conteúdos e fóruns que eu já mencionei. Acho que do ambiente é isso, a gente pode ter, enfim, a possibilidade de conversar mais sobre isso se vocês quiserem daqui a pouco. Mas o que a gente tem aqui como resultados esperados para esse curso, né? Que os cursistas possam aprofundar os conhecimentos sobre ensino de procedimentos de estudo para ampliar a autonomia desses estudantes e diante dos conteúdos disciplinares de suas disciplinas. Aqui, como no Professor Online, a gente vai partir de conteúdos e de atividades e de propostas presentes nos materiais do programa EJA Mundo do Trabalho, né? Ainda um último resultado esperado, avaliar e propor atividades didáticas que estimulem o estudante a tirar proveito dos materiais, ferramentas e ações do programa. Então, como eu disse no começo, a proposta do curso é articular ferramentas, materiais, portal e a participação de professores de diversas localidades com foco na orientação de estudos e no uso dos materiais e recursos disponíveis no programa. Acho que era isso. Acho que passo a palavra para a Adriana. Se for o caso, a gente conversa de novo daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Então, agora nós tivemos a apresentação na primeira parte, focalizando a plataforma Professor Online, que é um recurso destinado para os alunos, e agora nessa segunda etapa focamos aí, tivemos uma boa apresentação sobre o curso que também vai ser disponibilizado para os professores, né? Então nós temos aí uma oportunidade de fomentar esse programa EJA Mundo do Trabalho agora de uma maneira mais integrada, utilizando, né, nessa etapa os recursos tecnológicos com uma intensidade maior. Então, beneficiando professores e alunos para que haja um direcionamento, uma integração e um discurso aí afinado com todo o programa, né? Então, eu gostaria de ratificar aí que as diretorias de ensino podem solicitar a palavra, caso ainda mantenham alguma dúvida, ou mandarem as suas questões aí para o faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Né? Então, nós temos aí um intervalo de 5 minutos, que é um tempo para a gente fazer as questões e as diretorias terem a oportunidade de se mobilizarem e pedirem a palavra quando necessário, tá bom? Voltamos em 5 minutos. Muito obrigada. Olá, então, retomando agora a nossa videoconferência, nós já temos um pedido de palavra da diretoria de Araçatuba. Então, os PCNPs de Araçatuba, estou passando a palavra. Boa tarde. Meu nome é Luciana, sou PCNP de Matemática e trabalho com o EJA Mundo do Trabalho desde o início. Eu, o meu colega Antônio e a minha colega Edilene. Nossa pergunta é o seguinte: enquanto você estava explicando sobre o curso de professor que vai ter, nós entramos aqui com o notebook na plataforma, acessamos pelo Google Chrome, tínhamos o Flash instalado na nossa máquina, entramos na parte de CPF e senha, colocamos o CPF tanto de PCNP quanto de professor que está aqui com a gente. Infelizmente, nós não tivemos acesso. Nossa pergunta é o seguinte: PCNP e professor não vai ter acesso a esse curso? Passo a palavra.
Bom, Luciana, eu acho que eu vou conseguir responder essa questão. Primeiro, informando que nós temos aí duas plataformas, né? Uma plataforma é a sala dos professores, que provavelmente é essa que você já tem a senha e já esteja até cadastrada para ter acesso e fazer a sua participação. Essa plataforma, ela é de interação dos professores que estão na nossa rede e trabalham com material EJA Mundo do Trabalho, onde é fomentado aí as discussões de práticas pedagógicas. A outra questão é o site do curso, né, do curso que eu acredito que foi esse que ela acessou, a Luciana acessou, e esse curso realmente ainda não está com as inscrições, não estão com as inscrições abertas, né? A previsão é que esse curso tenha início agora no final do mês de março e, portanto, as inscrições serão divulgadas por meio do boletim CEGEB, com uma brevidade aí possível para que todos tenham acesso. Com relação ao público-alvo do curso, nós temos um limite de vagas. Inicialmente serão pontuados, serão inscritos, né, na medida em que forem acessando os professores que estão com aula na educação de jovens e adultos nos anos finais do ensino fundamental, que é esse público que já vem trabalhando com o material EJA Mundo do Trabalho, né? Então, sim, prioritariamente os professores, PCs, PCNPs e supervisores, na medida em que essas vagas vão sendo preenchidas, tá? Então, Araçatuba, eu acho que essas são as questões que foram atendidas, mas Araçatuba está pedindo a palavra novamente, então vamos ver se a Luciana teve atendidas as suas dúvidas. Em relação à sala dos professores que você falou até então, que é um ambiente em que os professores trocam ideias, conversam entre si, trocam experiências, infelizmente a diretoria de Araçatuba já mandou várias vezes, vários e-mails eu enviei, com nome de professores nossos, CPF, RG e e-mail, para fazer o cadastro nesse ambiente, na sala do professor. Mas até agora não tivemos nenhum cadastro efetivado. Em relação ao curso de professor, na plataforma estava escrito inscrições de 18 a 25, por isso que eu entrei e tentei fazer o cadastro. Passo a palavra. Posso explicar? Pode. Então, Luciana, eu vou retomar, já anotei a questão do cadastro aí de professores de Araçatuba, vou verificar porque é um cadastro que não é feito pela secretaria, nós fazemos um encaminhamento, mas é uma promessa aí da equipe que vai verificar o que está acontecendo com esse cadastro, que não deveria ter sido efetivado, sim, né? E com relação às inscrições no curso, eu vou passar para a Renata Simões, que vai responder essa etapa aí para você, tá bom? Renata? Claro, vamos lá. Talvez seja interessante a gente mostrar a tela para a gente navegar olhando para o portal. Acho que isso ajuda, pode ser? Lá no portal ejamundodotrabalho.sp.gov.br tem aqui o link, que eu entendo que é o que a professora Luciana acessou, que é o curso Estudar Como se Aprende, inscrições aqui. Esse curso, como eu disse anteriormente, ele está disponível para municípios conveniados e para a Secretaria de Estado da Educação. Então, ele já está disponível aqui para os municípios. Para a Secretaria, a partir do boletim CEGEB, vocês vão ter mais detalhes, mas, enfim, vamos olhar aqui. Quando você clica naquele link que eu mostrei, você cai aqui no ambiente virtual do curso. É até o EAD, EJA Mundo do Trabalho, é o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. As instruções para inscrição estão nesse link aqui. Não basta clicar em acesso. Ele está carregando. Inserir um CPF e uma senha. Não basta. Tem um passo a passo que é maior, que está nesse link que eu mostrei e que vai estar disponível para vocês assim que o boletim CEGEB for emitido. Tá certo? Será que eu respondi? Esse período que ela falou é para o município. Isso, o período de inscrição é para o município.
Bom, vamos lá, mais e-mails. Então, agradecemos aí a questão da Luciana e, assim como a Luciana também, o Eugênio, da diretoria de Itapetininga, também está com as questões de cadastro, né? Cadastro na sala dos professores, que também nós vamos fazer o encaminhamento e a orientação para que isso seja solucionado, né? Agora nós temos aqui alguns e-mails. Marcelo Brigato, ele está colocando: boa tarde, os PCNPs poderão se inscrever no curso ou a prioridade será dos professores? Assim, essa mesma questão é da diretoria de São João da Boa Vista, que também está falando sobre as inscrições de curso, e a diretoria de Guaratinguetá, os PCNPs, a Patrícia, da diretoria de Guaratinguetá, também querendo fazer o curso, assim como a diretoria de Taubaté, que pergunta sobre esclarecimentos da inscrição, e o Mário, da diretoria de Pirassununga, perguntando sobre as vagas e a disponibilidade para cada um dos grupos. Então, sim, nós temos um limite de vagas, esse limite será atendido prioritariamente com os professores da EJA dos anos finais do ensino fundamental, PCs, PCNPs e supervisores de ensino. A intenção, claro, é manter essa rede de atendimento cada vez mais atualizada e podendo participar dessas ferramentas todas que estão aí no programa EJA Mundo do Trabalho. Na verdade, não é cercear esse curso, mas neste momento nós temos um limite de vagas que provavelmente não vai atender essa demanda que a gente já percebeu que é grande, né? A diretoria de registro, né, ela pergunta o seguinte, que esse ano houve uma mudança no quadro dos professores do CEJAS, e quanto assim, se eles vão possuir login e senha para acessar o site e fazer o curso, tudo mais, né? Quando será disponibilizado o login e senha? Então, o login e a senha, esse que provavelmente a diretoria está falando, também é da sala dos professores. Então, novamente, é feito um cadastro, nós recebemos esse cadastro no Centro de Educação de Jovens e Adultos e encaminhamos esse cadastro. Os professores, eles vão receber no seu e-mail particular a senha para fazer o acesso à sala dos professores. Essa senha é pessoal e nós não temos como agilizar esses registros, mas podemos fazer o encaminhamento e verificar por que isso não está acontecendo, né? Só reporta se eles não mandaram ainda o cadastro, para eles mandarem para a gente. E esse cadastro... esse cadastro, eu tô com nós estamos com o nome das diretorias e vamos reforçar aí para que isso seja feito. Se não foi enviado, ainda está em tempo. O cadastro é feito a qualquer momento. Isso não há restrição, não tem prazo, nada disso, né? Então, acho que é isso que nós respondemos aqui à diretoria de registro, a supervisora Alcione de Itapeva também, que várias vezes tem tentado cadastrar para acesso à sala dos professores, né? E a pergunta sempre se reporta às questões de número de vagas. Vamos ver. A diretoria Centro, PCNP Edson. Percebemos que não há atrativos para alunos no professor online, além de tirarem suas dúvidas. O aluno que souber redigir suas dúvidas não faria diretamente ao professor na sala de aula ou faria uma pesquisa no buscador Google? Essa é uma das questões, né? Um outro detalhe é que o público do EJA, em sua maioria, são aqueles que não dispõem de acesso à internet, né? Então, esse é o PCNP da diretoria da Centro, né? O Edson. Na verdade, ele faz algumas pontuações aqui sobre a utilidade aí da ferramenta Professor Online. Eu vou passar a palavra aqui para o Luiz. Pode ser. O Luiz vai poder responder essa pergunta do Edson. Oi, Edson, tudo bem? Obrigado pelas questões. Acho que a ideia é assim, a diferença que tem entre a ferramenta Professor Online e o Google é que do lado de lá da ferramenta do Professor Online tem um professor.
né? Não tem um mundo de informações que o buscador organiza do jeito que ele, enfim, né? Pela quantidade de acessos, né? Então tem um especialista. Eu disse, acho que eu vou repetir de novo, a gente não tem expectativa que o aluno saiba fazer a sua questão. Né? Acho que uma das coisas que o professor online, esse especialista, esse professor vai fazer na interação com o aluno, inclusive, é ajudá-lo a fazer melhor a sua questão, né? Mas você tem razão, eu acho que quem tem a internet pode usar o Google se souber o que está procurando, mas às vezes tem dificuldade de entender e organizar as informações que encontra numa pesquisa do Google, né? O que é correto, o que não é, o que eu levo em consideração, o que eu não levo. O que o professor online quer é justamente poder fazer um contato mais pessoal, né? E poder ajudá-lo a hierarquizar as informações e as questões que ele tem com as dúvidas e com as perguntas que ele tem no ato de estudo. E circunscrito ao material do programa, né? Porque o Google não conhece o material do programa Professor Online, né? Ele não tem ali na mão as ferramentas de busca, evidentemente não tem esse contexto, né? Então, a ideia é considerar o contexto das escolas reais, que a gente tem, o material real que a gente tem do programa, e o aluno real que a gente tem na resposta às perguntas. Quanto à questão do acesso à internet, você tem razão, né? Acho que agora, tem e não tem, porque algumas pesquisas vão indicar que boa parte dos jovens e adultos têm acesso, às vezes, não na sua casa ou disponível como a gente tem, mas nas lan houses, nas possibilidades de acesso para o Wi-Fi, e, de qualquer maneira, a gente, no celular, né? Nos celulares com Wi-Fi, hoje em dia, a grande maioria da população já começa a ter um celular com acesso à internet, e, de qualquer maneira, a ideia, então, é aproveitar esse acesso que já existe do colega, do vizinho, da casa, não é? Nós tivemos a possibilidade de fazer um projeto com o uso do celular no outro programa em diversas redes municipais de ensino. Nós nos espantamos com o quanto esse acesso é maior até do que o que a gente mesmo, às vezes, pensa que tem e o que acontece, né? Mas, de qualquer maneira, é fato. É preciso estar na internet para poder acessar, seja pelo celular, seja pelo tablet, seja numa lan house, seja na sua casa. Isso vai ser condição para o aluno acessar os conteúdos, a possibilidade de fazer sua pergunta. Tá bom? Acho que era isso que o Edson queria. Eu acho que é isso, né? É isso, né? Tá bom, Edson. Obrigado. O que mais? Temos mais questões? Eu acho que essas questões, a diretoria de Caraguatatuba também está fazendo questões com relação ao cadastro, né? Então, todas essas questões que foram remetidas aqui sobre o cadastro de aluno, tudo, nós vamos levar para o centro, nós vamos responder a todas também, dar feedback que é fundamental para essas pessoas, claro. Mas é isso, acho que todas as questões foram respondidas aí sobre essas duas novas ferramentas que vão subsidiar os nossos alunos, e também o curso aí que vai dar um suporte para os professores e integrar essas duas ferramentas no programa EJA Mundo do Trabalho, fomentando mais uma ação para consolidar o programa na nossa rede desde 2013. Aí temos mais um 2015 profícuo para manter as ações todas para o nosso aluno, que é o público essencial, aí, que é o nosso objetivo, né? Então, eu quero agradecer a todos, a professora Virgínia, nossa diretora, Renata Simões, Luiz Márcio, a todos os PCNPs e as equipes que estão nas diretorias de ensino e nas escolas, e nos colocamos à disposição aí para maiores esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigada.